Olá pessoal, meu nome é Larissa e hoje apresentarei o experimento 5 referente a antenas. Primeiramente, farei uma introdução teórica para que possamos entender e analisar as simulações que vêm a seguir. As ondas de radiação eletromagnética são uma junção de campo magnético com campo elétrico que se propaga no vácuo transportando energia. A radiação eletromagnética se propaga no espaço. Ela possui um campo magnético e campo elétrico que se geram mutuamente e se propagam perpendicularmente um em relação ao outro e na direção de propagação da energia, transportando assim energia sobre a forma de radiação eletromagnética. Essa radiação varia conforme a frequência da onda. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Esse conceito foi primeiramente estudado por James Clerk Maxwell e depois afirmado por Heinrich Hertz. E Maxwell foi físico e matemático escocês que ficou conhecido por dar forma final à teoria do eletromagnetismo. Essa teoria que une o magnetismo, a eletricidade e a óptica. Dessa teoria surgem as equações de Maxwell, assim chamadas em sua homenagem e também porque foi o primeiro a descrevê-las, juntando a lei de Ampère, a lei de Gauss e a lei da indução de Faraday. Este fenômeno, demonstrado por Hertz no ano de 1888, comporta-se em algumas situações como uma onda e outras como partícula, que é a chamada dualidade onda-partícula. O conjunto de todos os tipos de radiação eletromagnética, de todas as possíveis frequências de vibração, constitui espectro eletromagnético. A radiação eletromagnética não necessita de um meio físico para se propagar. A sua velocidade no espaço vazio, tem esse valor aqui, representado pela letra C. A antena é um dispositivo, geralmente metálico, que emite ou recebe ondas eletromagnéticas. No caso de um emissor, transforma energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, ou o contrário, no caso de um receptor. Ela faz a transformação da corrente elétrica do circuito oscilante em onda eletromagnética irradiada e vice-versa. Derivadas a partir das estruturas planares de microfita, as antenas de microfita foram desenvolvidas inicialmente na década de 1950 por George A. Deschamps, com o intuito de constituir circuitos integrados monolíticos de microondas. A antena de microfita, ou antena planar, ou antena PET, é um dispositivo planar que atua na faixa de frequência de microondas, que é de 300 MHz para até 300 GHz. Na sua configuração mais simples, uma antena de microfita consiste em duas placas condutoras, que é o PET e o plano terra, separadas por esse PET aqui, e o plano terra, separadas por um material dielétrico que é o substrato, como mostra nessa figura aqui. O PET é o componente irradiador ou ressoador das antenas de microfita. Ele é composto por uma lâmina metálica, normalmente condutora, embora haja situações em que esse metal atue como supercondutor. Essa lâmina tem uma espessura muito fina em comparação ao comprimento de onda no espaço livre. A geometria do PET influencia na distribuição de corrente e, consequentemente, no perfil do campo da superfície da antena. Em alguns projetos, pode apresentar formato geométrico irregular, como no caso dos fractais. No entanto, é usual trabalhar com as formas regulares, retangular e circular, em decorrência da facilidade de sua análise. O plano terra possui função refletora, impedindo a propagação de ondas eletromagnéticas em direções indesejadas. Além disso, ele também atua como um mecanismo de aterramento. Em teoria, o plano de terra é geralmente admitido como sendo infinito, com o intuito de facilitar os cálculos. Na prática, usa-se um plano um pouco maior do que os limites do substrato
para simular essa característica. O substrato é o mediador entre o PET e o plano Terra. Ele é constituído por materiais dielétricos e funciona como um capacitor, armazenando energia de acordo com a frequência de operação. Sua geometria, características mecânicas e propriedades eletromagnéticas influenciam de forma significativa no confinamento dos campos, na radiação, no acoplamento, nas perdas e na largura de banda da antena. Na prática, os substratos comerciais comumente utilizados são os mesmos que constituem as placas de circuito impresso, tais como as placas de FR4, né, fibra de vidro, e RT Duroid. Entre as várias características que as antenas de microfita apresentam, delas podem se destacar baixo custo e leveza, tamanho reduzido, adaptabilidade a superfícies planas ou curvas, compatibilidade com circuitos integrados, polarização circular e linear com simples alimentação. E essas antenas de microfitas possuem diversas aplicações nos sistemas de telecomunicações. Entre elas, podemos destacar sistemas de identificação por radiofrequência, no setor industrial para a identificação de produtos, sistemas de comunicação Bluetooth e Wi-Fi para envio de informações em sistemas de telemetria para gerenciamento de processos, comunicações via satélite em GPS, na atividade aeroespacial em radares, mísseis e foguetes, na biomedicina, no diagnóstico de tumores e também na agronomia em sistemas de sensoriamento de umidade do solo. Temos aqui agora alguns parâmetros importantes. Aqui mesmo temos a diretividade de uma antena, a formulazinha aqui, que é a capacidade que ela tem de concentrar energia em determinada região do espaço. Aqui a gente tem o ganho, o cálculo do ganho de uma antena, né? O ganho leva em conta o rendimento da antena, a eficiência, e essa eficiência da antena diz respeito ao seu projeto eletromagnético como um todo, onde são consideradas todas as perdas relacionadas à resistência elétrica, bem como as diferenças entre impedâncias do transmissor, da linha de transmissão e da antena. O ganho dá uma ideia de quanto uma antena é melhor do que a outra. A impedância, que é dada em ohm, é a dificuldade oferecida à variação da corrente em um elemento elétrico. A transferência de energia entre o transmissor, a linha de transmissão e a antena realiza-se de forma eficiente se a impedância desses elementos for a mesma. Além disso, uma antena obtém sua máxima eficiência irradiante quando é ressonante. Para o gerador, a antena age como circuito ressonante em série. A indutância representa o campo magnético, a capacitância representa o campo elétrico e a resistência é a resistência de radiação, né, que varia com a espessura do condutor e a altura. Aqui a gente pode ver essa relação entre impedância e frequência, né? Aqui nós temos um diagrama de radiação, e nesse diagrama é possível perceber que ele mostra a maneira segundo a qual a energia irradiada se distribui pelo espaço, uma vez que as antenas não irradiam igualmente em todas as direções. É comum a antena irradiar mais intensamente em uma direção do que a outra, como podemos ver aqui. Diante disso, os objetivos desse experimento são construir e simular através do software HFSS duas antenas de microfita, uma com PET retangular e outra com PET de anel elíptico. Além disso, obter os diagramas de radiação, a perda de retorno e o ganho. E, finalmente, analisar os resultados obtidos e os processos físicos envolvidos. Aqui temos as especificações dessa antena, né? Grupo D, com permeabilidade elétrica de 2,2, né? A frequência de operação que será usada é de 7,5 GHz. E o material do PET e do plano Terra
utilizando o PEC, né? Aqui nós temos então as dimensões e todas as especificações dessa antena de PET retangular. Seis horas e meia depois.
Aqui temos o gráfico da perda de retorno com a variação da impedância, né, em decibéis aqui, pela frequência em gigahertz. A perda de retorno é a potência efetivamente entregue por uma linha de transmissão a uma antena. Ela expressa a desigualdade entre duas impedâncias. Um valor de perda de retorno em decibéis recomendável para uma antena é menor do que menos 10 decibéis, pois indica um bom casamento de impedâncias, né? E foi o que ocorreu nesse caso. A gente pode ver aqui no gráfico, nesse pontinho aqui, que temos um valor menor do que menos 10. Esse pico na frequência de aproximadamente ali 7,5 GHz indica a ressonância. No diagrama de radiação, é possível perceber um pequeno lóbulo traseiro, né, aqui embaixo, que fará com que uma parte da potência seja desperdiçada. Ou seja, uma parcela da radiação está indo para o lado contrário do lóbulo principal, que é a direção desejada. No entanto, a radiação está principalmente direcionada na direção desejada, o que indica uma boa qualidade de radiação. É possível ver que o ganho total é, em sua maioria, aqui positivo, né? O que indica que a antena está em ressonância e é eficiente, como esperado, né? O ganho, aqui a gente pode ver que está em cerca de 5 decibéis. Então, aqui nós temos um ganho bem efetivo. Aqui nós temos as especificações da antena de microfita, né, o PET de anel elíptico, grupo D, né, que é esse PET, usando a permeabilidade elétrica de 2,2, a frequência de operação de 7,5 GHz, o material do PET e do plano terra como PEC, né? E temos aqui as medidas desse PET de anel elíptico e foram utilizadas as mesmas especificações e procedimentos realizados anteriormente, alterando-se apenas o PET.
Mais tarde. Como já foi mencionado sobre a perda de retorno, né, que é a potência efetivamente entregue por uma linha de transmissão a uma antena, ela expressa, né, a desigualdade entre duas impedâncias. Então, esse valor tem que ser menor do que menos 10 decibéis, que indica, né, o bom casamento da impedância. Esse gráfico indicou uma perda de retorno de ali, tá aqui aproximadamente, né, menos 0,75 decibéis. E o pico nessa frequência aqui tá de mais ou menos ali entre 6 GHz, né, que indica a ressonância. Nós temos aqui, então, um retorno não tão... uma perda de retorno não tão efetiva aqui, né? Aqui no diagrama de radiação, podemos perceber dois lóbulos traseiros que farão com que parte da potência seja desperdiçada. Ou seja, uma parcela da radiação está indo para o lado contrário, né, desses lóbulos principais, que seria essa direção desejada. Também é possível ver aqui, representado pelas setas, que a radiação ela não é simétrica e uniforme como na simulação anterior, e está mais direcionada para um dos lados. Isso indica que essa antena ela não está tão eficiente como poderia. Em relação ao ganho total, é possível ver que é majoritariamente positivo, o que indica que a antena está em ressonância como esperado. No entanto, em algumas direções, como em 0 grau, né, observam-se lóbulos abaixo da linha azul. Observamos lóbulos aqui abaixo dessa linha aqui de 90 graus, que podem gerar perdas e indicam que a antena está irradiando para o lado contrário ao esperado em algumas direções. O ganho encontrado aqui a gente pode ver que é aproximadamente 2 decibéis. Observou-se, então, uma alta precisão do software HFSS com relação aos resultados obtidos, mostrando-se confiável para esse tipo de análise. Na antena com PET retangular, o resultado da perda de retorno foi satisfatória para essa antena. Já no PET de anel elíptico, a simulação indicou uma perda de retorno insatisfatória. Tais resultados podem ser devido a erros na execução da simulação ou que realmente esta geometria não providencia um projeto tão eficiente, né? Nos diagramas de radiação, podemos observar claramente as direções principais de radiação das antenas. Com o PET retangular foi apresentado, né, os melhores resultados e com menos lóbulos. Foi possível analisar também como a geometria do PET da antena influencia nas direções da radiação e no seu ganho. Os resultados de ganho em ambas das antenas foi satisfatório e assumiram, em sua maioria, valores positivos. Como o ganho da antena com PET retangular foi maior, acredita-se que esta seja uma melhor opção em termos de ganho, né? Obrigada por assistir a este vídeo.